Olá, caros alunos e alunas, vamos dar continuidade às nossas atividades não presenciais da unidade curricular Física para Meteorologia. O foco da nossa apresentação será o comportamento dos gases. Temos que lembrar que o objeto da meteorologia é o estudo da atmosfera terrestre. E esta atmosfera é composta de gases, portanto, os estudos aqui colocados adquirem grande importância para os meteorologistas. Vamos estudar os nossos estudos de gás fazendo uma simplificação de um modelo de gás real, ou seja, vamos adotar inicialmente o estudo de um gás ideal. O que seria um gás ideal? Primeiro, é um gás onde vamos considerar que o volume das moléculas é desprezível, que as forças intermoleculares entre as moléculas também são desprezíveis e as colisões destas moléculas com a parede do volume do recipiente são elásticas. Nesse nosso estudo dos gases, vamos ter como parâmetros três grandezas macroscópicas: a temperatura do gás, o volume em que esse gás está encerrado e a pressão submetida a esse gás. Para cada grandeza dessa, temos um instrumento de medida específico. O termômetro para a temperatura, o nível do êmbolo para definir o volume e um manômetro para definir a temperatura. Temos aqui um conjunto de compostos que, na temperatura ambiente, se encontram no estado gasoso. Os estudos de gases são antigos. Temos aqui os primeiros protagonistas no estudo e pesquisa sobre o comportamento de gases. Além desses, também temos Gay-Lussac. O estudo do comportamento dos gases em laboratório é basicamente feito a partir de um cilindro com êmbolo móvel. No interior desse cilindro é injetado gás e esse gás é submetido a variações de pressão, volume e temperatura. Temos aqui uma primeira situação. Quando a temperatura de uma amostra de gás permanece constante e você varia o volume, nós vamos perceber que a pressão também varia, porém de forma inversamente proporcional ao volume. Dessa forma, o produto P e V se mantém constante. Então, essa foi a primeira constatação, e essa constatação se chama Lei de Boyle-Mariotte. Temos aqui à direita um gráfico que nos mostra a variação de forma numérica do volume, tendo uma expansão passando de 5 para 10, para 15, para 20 centímetros cúbicos, e a pressão desse gás vai diminuindo proporcionalmente ao volume, de tal forma que o produto PV permanece constante. Podemos manter a temperatura constante em diversos patamares. Para cada patamar, nós construímos um gráfico onde teremos uma isoterma diferenciada da outra. Desta forma, você tem aqui um gráfico pressão por volume, mantidas as temperaturas constantes. Para cada temperatura que mantermos constante e realizarmos a experiência de variação do volume, teremos a construção de uma isoterma específica. Como vamos trabalhar com a grandeza volume, é importante recuperar aqui quais são as unidades de volume. Podemos estar trabalhando com litro ou mililitro, com metro cúbico, decímetro cúbico ou centímetro cúbico. Conforme a grandeza que estamos trabalhando, temos que ter o cuidado de fazer as devidas conversões quando for necessária. É importante lembrar que se um gás está submetido a pressões diferentes, conforme a região, essa diferença de pressão levará a um processo de movimentação
do gás da mais alta pressão para a mais baixa. Aqui temos um exemplo simples, onde num recipiente fechado temos uma parede móvel. Conforme a pressão de um lado ou de outro, essa parede irá se deslocar. É exatamente esse fenômeno que produz praticamente o deslocamento das correntes de ar, o que nós chamamos de vento, ou seja, a diferença de pressão de uma região ou outra de um gás faz com que ele se movimente sempre na direção da maior para a menor pressão. Temos várias unidades de pressão. É importante estar atento em qual unidade de pressão está trabalhando. Temos Pascal, bar, atmosfera, torr, milímetros de mercúrio. Tá? Então, essas unidades têm que estar sendo observadas, porque em alguns momentos temos que fazer conversões de uma para outra. Aqui temos um segundo estudo sobre o comportamento de gás. Se a pressão de uma amostra de gás for mantida constante, a sua temperatura e volume serão diretamente proporcionais. Portanto, observe o desenho que, à medida que a gente passa da figura A para a figura B, o que nós estamos fazendo é aumentando a temperatura. E à medida que a temperatura de um gás aumenta, ele tende a se expandir, portanto, exercendo uma pressão sobre o êmbolo e, portanto, a tendência é o volume desse gás aumentar. Nesse sentido, nessa relação, percebe-se que a razão entre V e T permanece constante de uma situação para outra. Desta forma, se formos construir um gráfico sobre essa relação entre volume e temperatura, nós teremos uma reta que vai expressar exatamente, né, a situação em que, se você dobrar a temperatura de um gás ideal, o seu volume dobrará, de tal forma que a razão entre temperatura e volume permaneça constante. Essa situação vale para quando mantemos o volume constante e aí a pressão exercida sobre uma massa de gás será diretamente proporcional à temperatura absoluta. Lembrando que a temperatura, nesses casos experimentais, devem ser medida na escala Kelvin. Se combinarmos os dois experimentos anteriores, ou seja, a lei de Boyle-Mariotti e a lei de Charles e Gay-Lussac, podemos agrupar as conclusões e chegarmos a uma situação que teremos uma lei geral para os gases ideais. Aqui vocês têm embaixo uma possibilidade de uma transformação do gás em etapas. Inicialmente, nós temos o volume 0, T0 e P0. À medida que fazemos a primeira transformação, ou seja, diminuindo a pressão sobre esse gás, teremos uma nova configuração do volume e da pressão. E à medida que façamos uma alteração do volume, novamente, teremos uma configuração nova dos parâmetros pressão, volume e temperatura. Porém, veremos que as relações entre essas grandezas permanecem nas mesmas condições do que se colocou nos experimentos de Boyle-Mariotti e Charles e Gay-Lussac. Ou seja, podemos ver pela lei geral dos gases que o produto PV dividido por T, ele se mantém constante à medida que alteramos qualquer um desses parâmetros. Portanto, temos aí uma relação matemática que estabelece as relações entre as transformações. E o que é importante é que sempre teremos esse produto PV sobre T constante. Daí se deduz a equação do gás ideal, que é essa apresentada aí.
A pressão de um gás vezes volume será igual o produto do número de moles pela temperatura do gás e por uma constante do gás. Essa constante ela terá valores diferentes conforme as unidades que estaremos trabalhando. Então, vocês têm aí uma tabela com os valores dessa constante R conforme as unidades que estivermos usando. Podemos fazer algumas pequenas alterações na equação do gás ideal. Nesse caso, podemos, a partir dessa equação, deduzir a densidade de um gás ideal. Lembrando que, nesse caso, a massa total do gás ela é dada pelo número de moles vezes a massa molar da substância. Fazendo as devidas substituições, podemos ter a densidade de um gás. Lembrando que a densidade é a massa pelo volume. Portanto, chegamos a 3 conclusões decorrentes das medidas do comportamento dos gases. Primeiro, que o volume V de um gás é proporcional ao número de moles que se encontra dentro do recipiente. Segundo, o volume é inversamente proporcional à pressão absoluta a que o gás está submetido. E terceiro, que a pressão é proporcional à temperatura absoluta em que esse gás está submetido. Sempre lembrando que esse experimento nós temos o êmbolo livre. A equação de um gás ideal partiu daqueles pressupostos iniciais de simplificação de uma condição de um gás real. Porém, elas se aplicam muito bem com aproximação para os gases reais. Porém, temos diferenças de comportamento à medida em que a pressão desses gases aumente. Vamos lembrar que, na simplificação dos gases, para termos um gás ideal, desconsideramos as interações moleculares. Porém, sabemos que essas interações moleculares existem dentro de um gás real. Portanto, devemos levar em consideração, se quisermos ter um modelo mais próximo do real, essas condições de interações moleculares e também do próprio volume da molécula dentro do recipiente. Relembrando, no modelo de um gás ideal, nós colocamos que as moléculas do gás são infinitamente pequenas e elas exercem força sobre as paredes do recipiente, mas não umas sobre as outras. No modelo mais realista de gás, já devemos considerar o próprio volume dessas moléculas, assim como a interação entre elas. Nesse sentido, se fôssemos construir um gráfico da relação volume e pressão, não teríamos as isotermas como nos gráficos anteriores mostrado. Teríamos aí uma região, onde teria a deformação dessas isotermas. Portanto, quando formos construir os diagramas de fase ou diagramas de Clapeyron para os gases, teremos diferenças nos comportamentos entre um gás ideal e um gás real. E essas diferenças devem ser levadas em considerações quando queremos adotar um modelo mais realista. Um dos modelos para o estudo de gás real, portanto modelos mais realistas, dizem respeito à equação de Van der Waals. Nesta equação se leva em consideração o próprio volume da molécula e as interações moleculares. Portanto, percebam que a equação de Van der Waals tem uma pequena diferença em relação à equação do gás ideal. Ou seja, nós temos um fator que soma a pressão e um fator que
subtrai o volume. Esses fatores se devem